Vamos adorar o Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo nessa hora. Amém. Amém. A Deus Supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Amém. 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 A Deus Supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Amém. 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 Irmãos, vamos começar o nosso encontro. Te convido aí a parar o que você estiver fazendo, viu? Não dispersa não, fica conectado com a gente, com alegria, vamos focar na palavra de Deus. E falando na palavra de Deus, te convido a abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha o versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A nossa confiança está nas coisas invisíveis, as coisas que só os olhos da fé conseguem enxergar. Queria te convidar agora, feche seu olho e pede a Deus para te dar fé, uma fé poderosa, para que essa noite você ouça a palavra de Deus, você tenha comunhão com Deus. Eu sei que não é o melhor jeito é aqui, no calor, da nossa comunhão. Mas aí na sua casa, o Senhor se revela com você. A gente sempre tem dito isso aqui na igreja: a crise passa, Cristo não. Nosso encontro é virtual, mas a fé é muito real. Senhor, começamos esse encontro porque cremos que o Senhor é poderoso e fala pela palavra. Cremos que o Espírito Santo do Senhor se faz presente nas orações e nos louvores. Cremos, ó Deus, que o Senhor não abandona o teu povo e que ainda que exteriormente a gente talvez esteja cansado, desanimado, o Senhor renova o nosso ser interior. Ó Deus, para que em tudo sejamos mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Salvador. Cuida desse encontro. Abençoa, Deus, os irmãos que nós sentimos tanta falta. Alguns, Pai, a gente nem sabe muito bem como está, às vezes a dificuldade de ter o contato, mas nós cremos que o Senhor está cuidando de todos nós. Cuida, em nome de Jesus. Amém. A vitória foi conquistada na cruz. O vírus mortal do pecado foi destruído. Diabo e suas hostes milícias também. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele riscou a cédula. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, em si mesmo triunfou. E despojando os principados, despojando as potestades, os expôs
publicamente e deles triunfou. Em si mesmo triunfou e deles triunfou. Em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Cantei na sua casa. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. O texto que nós vamos estudar está em Mateus, capítulo 15, 21 até 28. Esse texto também é o mesmo texto que está em Marcos, capítulo 7, 24 a 30. E eu queria muito que Deus falasse ao meu coração e ao seu coração nesse tempo agora de estudo da palavra de Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram e disseram: Mestre, despede-a, vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele dia sua filha ficou sã, ficou curada. Senhor, queremos ouvir a tua voz. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, nos ajude a conseguir ter a tua misericórdia nesse momento e ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de Mateus é um texto que mostra a revelação gradual de Jesus como o Filho de Deus. Jesus vem se revelando desde a morte de João Batista. Jesus muda
o rumo do seu ministério. Lá ele faz milagres em Genezaré, ele demonstra o seu poder mesmo com o povo não crendo e os discípulos também não. O contexto inicia aqui no capítulo 13, versículo 53 em diante, que diz que Jesus fez poucos milagres ali em Genezaré por causa da incredulidade deles. Capítulo 13, versículo 58. Jesus aqui está lutando contra a incredulidade dos judeus, a incredulidade do seu povo, os nazarenos. Jesus enfrenta problemas com líderes políticos, é o caso de Herodes, que havia matado João Batista. Jesus também enfrenta a incredulidade dos discípulos. Mateus 14 seria talvez o capítulo da incredulidade dos discípulos. Os discípulos não entendem o que Jesus está falando e não creem em nada que ele faz. Veja aqui no versículo 17, quando eles falam para Jesus, como nós vamos alimentar essa multidão? Só temos 5 pães e 2 peixes, eles não creem no sobrenatural. Depois no versículo 26, eles dizem aqui, os discípulos ao verem andando sobre as águas ficaram aterrados e disseram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Eles não sabiam quem era Jesus. E também no versículo 30, reparando porém na força do vento, tiveram medo e começaram a submergir e gritaram, salva-nos, Senhor. Eles não tinham fé, eles não criam. Em Genezaré, Jesus conversou com líderes religiosos, fariseus e escribas. Eles queriam achar um erro doutrinário em Jesus para poder ter o que falar dele, que até então queriam condená-lo, mas não tinham provas para isso. Jesus o acusa de impuros. Jesus os chama de falsos adoradores e de legalistas, capítulo 15 de Mateus. Jesus então conta uma ilustração que os seus próprios discípulos não entendem e pedem explicação para Jesus. Então, meus irmãos, o povo não sabia, os discípulos não sabiam, os líderes não sabiam quem Jesus era, o que ele falava, e eles não acreditavam em Jesus. No meio de tudo isso, tem um relato de uma mulher grega, cananeia, Ciro-fenícia, uma mulher do povo da região de Tiro e Sidom. E ali Jesus cura a sua filha de um poder demoníaco. Nesse relato, voltando para o mar da Galileia, Jesus cura pessoas, multiplica pães e peixes pela segunda vez, recebe líderes religiosos e eles pedem, dá-nos um sinal. Além disso, Jesus utiliza ilustrações, fala do fermento de Herodes e a galera não está entendendo nada. No meio de todo esse texto está o relato da mulher cananeia e sua filha curada. O contexto termina quando Jesus pergunta aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és Jesus Cristo. Tu és o Filho de Deus. E Jesus responde, olha Simão Barjonas, bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te deu essa revelação. O que fica claro nesse contexto, que brevemente eu quis passar para vocês? Que tem 2 temas em voga em Mateus, nesse texto que a gente escolheu para estudar. É a fé e os milagres. Aqui a fé está condicionada aos milagres. A incredulidade está condicionada à falta dos milagres. O povo não tinha fé, a mulher que era estrangeira tinha. Os discípulos não tinham, mas a mulher tinha. Os discípulos não entendiam, a mulher entendia. Os líderes religiosos pediam um sinal. Ela não pede um sinal, ela sabe que Jesus é o próprio sinal. Muitos buscavam curas físicas, a mulher não. Ela queria a bênção espiritual de Deus, pois ela havia visto que a salvação da sua alma era o maior milagre. Os discípulos não entendiam quem Jesus era, mas ela sim chamou ele de o filho de Davi. Ela chama Jesus de rei, ela conhece o título dele. Meus irmãos, só no fim da história que Pedro reconhece que Jesus é o Filho de Deus, mas porque o Pai o revelou. Não foi diferente com aquela mulher, foi a graça de Deus que revelou a ela a salvação. Para os discípulos, eles poderiam tentar conhecer Jesus pela lei, mas não conseguiram, só pela graça, só pela revelação do Pai. Para aquela cananeia, só pela revelação do Pai. Para mim e para você, só pela revelação do Pai. O conhecimento da lei não salva, a religião não salva. Quem nos dá a capacidade de entender o Evangelho, entender a graça, entender a fé, é o Pai que nos revela o Filho. Portanto, meus irmãos, a graça é fruto da fé. E hoje eu queria que nós colocássemos a alma em quarentena. O mês de maio vai acabando, nós vamos acabar com essa temática, mas ainda agora, coloque a sua alma em quarentena, isole o seu eu e converse com ele assim, minha alma, tenha fé,
na graça de Deus. Repete aí. Minha alma, tenha fé na graça de Deus. Não fala aí, minha alma, tenha fé na graça de Deus. Não, fala firme. Minha alma, tenha fé na graça de Deus. Creia na graça de Deus. Confie na graça de Deus. Gente, o que acontece com quem tem fé na graça de Deus? Em primeiro lugar, a graça de Deus coloca humildade e fé num coração pecador. Essa mulher era de Tiro e Sidom, essa mulher era grega, cananeia. Essa mulher era uma pecadora, miseravelmente pecadora, afundada nos seus delitos. Tiro e Sidom é um povo complicado. Depois você pode ler na Bíblia as mensagens de Jesus a Tiro e a Sidom. E o pecador, ele é alheio à graça de Deus, todo pecador. Não importa se é cananeu, não importa se é brasileiro, não importa se é africano, o pecador, longe da graça, ele é alheio a Deus, ele não tem parte na mesa de Deus, ele não merece nada que vem de Deus, mas quando a graça alcança ele descobre que a única maneira de chegar a Deus é por Jesus, mas ele descobre isso com humildade. A mulher clamava por Jesus, para que Jesus tivesse compaixão da vida dela. Olha comigo o versículo 22. Eis que uma mulher cananeia, que vinha das regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Todos os relatos de pessoas que encontraram a salvação em Jesus, receberam a salvação em Jesus, melhor dizendo, se portaram com humildade, porque a graça de Jesus faz a gente humilde. Minha alma, tenha fé na graça. A graça coloca a gente no nosso devido lugar. A graça coloca a gente em humildade e submissão a Deus. O cego de Jericó dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher dizia: filho de Davi, tem compaixão de mim. O publicano dizia: Senhor, se propício a mim, pecador, com os olhos baixos, a cabeça baixa. O orgulho não combina com o evangelho. Ainda que seja em humildade, sempre em humildade, essa mulher estava clamando, e ninguém clama desesperadamente se não obtiver o senso de dependência, de carência, de pequenez e de humildade. Só uma pessoa alcançada pela graça se humilha para procurar a graça em Jesus, para procurar a salvação, a ajuda de Deus. Nesse momento eu queria te convidar a pedir a Deus: Senhor, dá-me graça para me humilhar diante de Ti. A Bíblia diz que humilhai-vos perante a mão do Senhor e Ele vos exaltará. Deus tem alegria em quem se humilha, mas Ele resiste aos soberbos, mas só baixa a bola e desempina o nariz quem foi alcançado pela graça. Esse sim, que até então era estrangeiro, confia no Senhor, em humildade. Enquanto isso, os líderes religiosos viam Jesus como um carpinteiro, mas essa mulher viu Jesus como aquele que podia salvá-la, ela e a sua filha. A fé dessa mulher foi além das circunstâncias geográficas, culturais e espirituais. Essa mulher não era judia, ela era da Tiro e Sidom, ela era grega, mas ela pede: filho de Davi. Se essa frase vem de Jerusalém, meus irmãos, nada demais. Os judeus já conheciam esse título, mas ela não, ela era grega. Então ela conhece a história do Salvador e ela chama ele de rei. Ele é rei da vida dela, ela chama ele de rei. Ela coloca diante de Jesus o verdadeiro problema da sua família e diz: minha filha está com um problema demoníaco. Ela percebeu que o que estava em voga ali era um problema espiritual. Não tinha a ver com a fome que a multidão queria, multiplicação de pães e peixes. Não tinha a ver com o orgulho dos líderes que queriam pegar Jesus. Não tinha a ver com a postura dos discípulos de andar com Jesus. Não, essa mulher queria um milagre para a sua vida, para a sua família, salvação. E a filha dela estava sob o poder de um demônio. Não era um problema conjuntural, não era um problema de uma escola complicada, de um bairro difícil, não. Era o problema da vida da filha, da alma. Ela vai a Jesus, ela busca, ela se ajoelha. Ela começa clamando, ela termina adorando. Meus irmãos, tudo isso aqui só aconteceu porque Deus deu humildade e fé num coração pecador. Em primeiro lugar, a graça, a fé que vem pela graça, nos faz ter um coração humilde e confiante no Senhor. A graça de Deus nos faz ser humildes e cheios de fé. Pega a alma, coloque-se dentro da sua alma, fala: minha alma, humilhe-se e creia. Segundo lugar, a graça de Deus também nos ajuda a adorar mesmo quando tudo vai mal.
Essa história agora começa a tomar medidas muito estranhas, caminhos estranhos, porque aquela mulher seguia Jesus e o seguiria até lhe dizer alguma coisa, mas Jesus estava calado. Olha o que diz aqui: ele não lhe respondeu palavra nenhuma. Os seus discípulos se aproximaram e falaram assim: mestre, manda essa mulher embora, uma enjoada. Essa parte enjoada é por minha conta, viu? Versículo 23. E Jesus falou: não fui enviado a outros povos, só a casa de Israel. Gente. E aí o resultado é: então ela veio, o adorou e disse: Senhor, me socorre. Aquela mulher começou a seguir, Jesus calado. Os discípulos entenderam o silêncio de Jesus como uma rejeição, mas não era uma rejeição. Então os discípulos falam: mulher, cala a boca, Jesus, manda essa mulher embora. Está atrapalhando, está incomodando, ela nem judia é. Jesus calado, mas ela permanecia crendo e caminhando. Sabe por quê? Porque às vezes é na provação que a gente crê mais. Às vezes é na provação que a gente descobre uma força além que a gente não teria quando está tudo muito bem. Pela aflição, essa mulher vai mais perto de Deus. E os discípulos, ao invés de encorajá-la, falam: não, ele vai te atender, tenha fé, calma. Eles falam: vai embora, show, some. Ele não tem tempo para você. Jesus não disse nada, ficou em silêncio, o silêncio era pedagógico. É difícil crer, meus irmãos, quando o céu não responde, quando Deus não fala, quando as coisas estão indo de mal a pior, é difícil crer. Chega uma hora que a gente fala: quer saber, ele não está me respondendo, eu estou andando atrás dele, ele não fala nada. Vamos embora. E quando Jesus fala, desalenta qualquer um, porque Jesus vira para ela e fala assim: olha, mulher, eu não vim para outros povos, eu vim para os judeus. Essa mulher não era judia, ela poderia falar assim: poxa, achei que eu ia encontrar esperança nesse homem, mas ele está julgando pesado, ele não me responde, ele deixa os discípulos dele falar assim comigo, e quando ele fala, ele me joga um balde de água fria desse tamanho. Mas, meus irmãos, essa mulher continua, até que num determinado momento, contra a cultura, contra a situação, contra a condição, ela chega perto de Jesus, o adora e diz: Senhor, me socorre. Deus ouviu essa mulher, porque não era uma fé qualquer, era uma fé repleta de adoração. E é só a fé e só a graça de Deus que nos ajuda a caminhar adorando quando tudo vai de mal a pior. Ela percebeu que não seria falando, mas seria através da adoração. Tem momentos da minha vida e da sua que a gente não tem nada para falar para Deus, mas a gente pode adorá-lo. E a adoração é uma das melhores ferramentas que a gente tem de chegar ao trono da graça. Louvá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo, tornar o nome de Deus excelso e soberano em nosso meio. Ela adorou, entregou a sua vida, exaltou o nome do Senhor, ela foi até o fim. Agora, ela coloca a sua filha diante de Deus. Ela queria ter um milagre no seu lar. A graça de Deus nos capacita a adorar e continuar buscando, mesmo quando os problemas parecem sufocar as soluções. A graça de Deus nos dá essa condição. Então eu quero te falar aí, meu irmão, não desanima não. A graça de Deus vai te capacitar a permanecer crendo, adorando, com os problemas chegando, os boletos chegando, as dores chegando, a doença, o medo, a crise, o desespero. Continue adorando, porque a adoração toca o céu. A adoração chega até Deus. Terceiro lugar, a graça de Deus também é suficiente para o que precisamos. Essa mulher sabia que não merecia. Ela sabia que a graça não era para ela. Ela sabia que pouco lhe podia ser dado, mas o pouco da graça era suficiente para a quantidade dos seus problemas. A graça é suficiente. A graça faz a gente ver que o que Deus tem para nós é suficiente. O grande dilema que ela tem do improvável, porque ela não merecia ser abençoada. E Jesus falou, olha a resposta de Jesus para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Jesus está falando assim: olha, eu vim para os filhos, os que se sentam na mesa, os judeus, aqueles que têm direito, foram chamados desde o Antigo Testamento para isso. Eu não posso tirar a bênção dos judeus e jogar no chão para os cachorros comer. Jesus está chamando ela de cachorrinha. E ela então diz assim: mas Senhor, qual o problema dos cachorrinhos comerem um pouquinho das migalhas que caem da mesa?
Um pouco da tua graça é suficiente para mim. Gente, a graça de Deus faz a gente crer nessas verdades. Eu não mereço, eu sou pecadora, minha filha está com um problema sério, mas Jesus, um pouquinho que você me der. Eu sei que eu não sou judia, mas um pouquinho que o Senhor puder me dar, por favor, eu quero. Vai resolver os meus problemas. Eu não sou da casa de Israel, mas um pouquinho vai resolver os meus problemas. Uma migalha é suficiente. Meus irmãos, a palavra desalentadora para aquela mulher vira uma palavra de fé. Ainda que fosse só as migalhas. A fé que vem da graça nos capacita a continuar sem merecer, porque sabemos que Cristo venceu. E por meio de Jesus, uma migalha da graça é muito para nós. É melhor provar uma migalha da graça do que o banquete da lei. É melhor provar um pouquinho da refeição graciosa de Jesus que vem dos céus, do que provar do banquete da perdição e da iniquidade, das obras próprias. É melhor um pouquinho do maná que vem do céu para mim, do que o banquete do meu esforço e do meu mérito. E essa mulher entende isso e ela fala, me dá um pouquinho, é suficiente para mim. E último lugar, essa mulher entende de que a graça de Deus é a fonte do poder de Deus. Eu já falei 3 coisas. Que a graça de Deus coloca humildade e fé num coração pecador. A graça de Deus nos faz adorar mesmo quando tudo está indo muito mal. E a graça de Deus é o suficiente para o que precisamos. E agora, para encerrar, eu digo, a graça de Deus é a fonte do poder de Deus. Fale para a sua alma, minha alma, tenha fé na graça de Deus, porque o que vem da graça de Deus, ninguém pode dar. O que vem da graça de Deus, o dinheiro não dá, o governo não dá, a saúde não dá, ninguém dá, só Deus dá. O que vem da sua graça bendita, resultado de um favor imerecido, eu não mereço, mas Ele tem para me dar, louvado seja Jesus por isso. 4, é a fonte do poder de Deus, o resultado final, meus irmãos, foi a vitória. Veio da mão de Deus, o desejo da mulher foi realizado, a filha ficou curada. Por mais difícil que foi a caminhada, a bênção chegou e a graça de Deus foi o poder de Deus, ela teve o que precisava. Aquela mulher não saiu com muito dinheiro no bolso, aquela mulher não saiu bem vista pela sociedade, aquela mulher não saiu com casa própria, aquela mulher não saiu membro de igreja nenhuma, mas aquela mulher saiu daquele encontro com a filha curada e com o coração repleto das bênçãos celestiais de Deus. Afinal de contas, meus irmãos, o melhor presente e o melhor presente que você pode ter é a graça de Deus. Porque a graça de Deus nos faz ser abençoados em regiões celestiais. Aleluia! Por mais difícil que foi, a bênção chegou. O demônio que atormentava aquela menina foi embora, porque diante de Jesus não tem mal que fica. Quem tem Jesus tem tudo o que precisa. Não há problemas que Jesus não possa resolver e não há mal que Jesus não possa expulsar. Sabemos que Deus não necessita de nos dar aquilo que precisamos, mas para a sua graça Ele quer nos dar. Ele requer de nós uma fé que persista até o final, sabendo que no fim a graça de Deus nos aguarda. A bênção de Deus está reservada para mim e para você. Às vezes nem sempre será o que queremos, mas será o que precisamos. Porque um pouquinho da graça é suficiente. E o poder de Deus está aqui, na graça. No final da graça, meus irmãos, tem uma bênção maravilhosa. Tem um poder de Deus para mim e para a sua vida. Quero encerrar aqui. Eu queria te falar algumas coisas. Em primeiro lugar, não desista, confie, continue orando e crendo na graça de Deus. Minha alma, tenha fé na graça de Deus. Não desanima não, tem coisa boa ainda. Contra as situações, contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, contra a doença, contra o silêncio, continue orando, Deus está cuidando de você. Abraão, contra todas as esperanças, creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Terceiro, Jesus talvez não responda na hora, mas nunca vai mandar a gente embora de mão vazia. Bênção. Jesus disse, faça-se como queres, e a filha ficou sã. Meu irmão, a fé reverteu a situação, o pedido foi atendido, a bênção chegou, a fé venceu. Queria te falar isso, a fé sempre vence, por isso tenha fé na graça de Deus. Quinto, Deus fez conosco assim como Ele fez com aquela mulher, nos permitiu comer das migalhinhas da graça, a salvação em Jesus. Sexto,
A fé que vem da graça é o único meio para vencermos as lutas do dia a dia. Se você não está conseguindo ter um coração humilde, se você não está conseguindo ter fé, se você não está conseguindo adorar quando tudo vai mal, se você não crê que a graça é suficiente, se você não crê que a graça é a fonte do poder de Deus, eu queria orar por você agora. Quero orar por mim também, pois tem dias que a gente fica com a fé fraca. Eu queria te convidar a entregar sua vida nas mãos de Jesus, o Salvador. Mais do que a cura do Covid, mais do que dinheiro no banco, mais do que a resolução de uma crise econômica, Jesus quer te dar a salvação. É a graça dele, são as migalhas que ele tem para te dar. Nós não somos judeus, mas nos satisfazemos com o que cai da mesa. Se tem quem não quer, eu quero. Que você diga aí: Senhor, eu quero essa graça, me dá. Como? O pouquinho que tiver é bom demais para mim. Eu me lembro aqui da minha avó. Minha avó é uma senhora de 94 anos, linda. E ela sempre diz assim: olha, meu filho, quando eu morrer, eu não quero muita coisa. Eu quero só um lugarzinho pequenininho lá no céu, perto de Deus. Isso é suficiente para mim e para você. Mas só pela graça. Tenha fé na graça de Deus. Meu irmão, feche seus olhos. Senhor, dá-nos a alegria de crer que o Senhor tem cuidado de nós e que tudo é possível a quem crê, e que pela graça coisas maravilhosas o Senhor tem para nós aqui na terra: vida boa, saúde, alegria, esperança, felicidade, milagres, curas, transformações. Mas muito mais do que na terra, as maiores bênçãos do Senhor estão para a eternidade, estão para aqueles que alimentam da graça, estão naqueles que veem Jesus como Rei, estão naqueles que se humilham debaixo da sua mão. Esses recebem a vida eterna. Que a nossa alma tenha fé na Tua graça, mesmo nesses dias onde tudo parece tão difícil, quando a gente não ouve a Tua voz, quando parece que o Senhor está contra nós, contra o mundo. A Tua palavra diz que quem tem Jesus tem tudo o que precisa. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus abençoe você. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. É a graça. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os teus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida, vida, vida. Não há nada no mundo, não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os teus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida, vida.
a graça de Jesus que me faz caminhar. Encerramos o nosso encontro. É rapidinho, né? Fica aquele gostinho de quero mais. Tem certeza que fica. Mas logo, logo isso vai passar e a gente vai poder fazer como a gente tem costume de fazer aqui, todos juntos, na casa de Deus. Que Jesus abençoe sua semana, que Ele te livre do mal, que Ele te preserve das tentações da carne, que Ele te preserve também das obras do inimigo, que Ele guarde a sua saúde, como diz a Bíblia, que Ele guarde a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Reforço os meus pedidos para que você nos ajude a abençoar pessoas com cestas básicas e outras ofertas, caso você consiga fazer. Mantenha-se conectado aí toda terça às 19h30 no nosso Facebook, toda quinta às 19h30 no YouTube, domingo de manhã no nosso Facebook também estamos conectados lá às 9h30 da manhã e domingo à noite no YouTube às 19 horas. Na segunda a gente tem uma reunião de oração no aplicativo Zoom. Se você quer participar, vai ser muito bem-vindo. Na quarta, toda quarta às 20 horas, os nossos adolescentes fazem a live deles. Participe lá, UPA Betel CL, lá no Instagram. Você vai ser abençoado demais. Deixo aqui a minha palavra de gratidão por você que tem nos acompanhado, tem nos ajudado a divulgar a palavra de Deus. Não se esqueça aí de dar o like no vídeo, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus colegas, comentar aí um pedido de oração, uma palavra de gratidão. Fica aí a nossa palavra para hoje. E Jesus te abençoe. Uma boa semana.